Senhores telespectadores, este programa tem um estranho título: A Margem Esquerda. Claro que estou a falar na margem esquerda do Rio Tejo, porque todos os rios têm duas margens, esquerda, direita. E quando algum rio deixa de ter duas margens e a esquerda se junta à direita, o rio deixa de ser rio, porque, é claro, não tem por onde correr. Estou a falar, naturalmente, da margem esquerda do Tejo, aquela que o meu telespectador lisboeta avista. É um casario ao longe, está sempre metido assim, numa neblinazinha. Ele avista a do Terreiro do Paço, de Santa Apolónia, de Chabregas, do Poço do Bispo. Olha, onde é que Expó, quando se olha ao longe, é isto, vêm-se estas terras. E pouca gente as conhece, Foi por isso que eu hoje vim aqui. Vim exatamente ao Seixal. O Seixal é uma profunda reentrância, é uma espécie de esteiro que o Tejo faz pela terra dentro, numa extensão de vários quilómetros. Tenho aqui um mapa local. Aqui é o Rio Tejo. Esta é a Barra do Seixal. O rio vem por aqui. Olhem, eu estou-lhes a falar aqui, exatamente neste ponto. Como podem ver, é uma vasta extensão, parece assim uma espécie de lago, mas antigamente chamavam-lhe o Rio do Judeu. Não, eu não disse bem, chamavam-lhe o Rio Judeu. Isto é muito importante. Rio Judeu, não era Rio do Judeu. Rio Judeu. Porquê Rio Judeu? Bom, aqui nasceu uma lenda, dizem que o Dom David Negro era o almoxarife-mor do rei Dom Fernando. Era aqui dono de muitas terras. É claro, como o Dom David era judeu, chamaram a isto o Rio Judeu. Pode ser. Acho esquisito que não tenham posto esse nome a mais nenhum lugar e ele foi dono de tanta coisa. Há outra possibilidade. Eu sei que aqui no Seixal, quem tinha um moinho de maré era a Violante, aquela famosa Dona Violante, a quem Camões dedicou os mais comovidos versos da sua lírica. Aquela mulher de olhos de céu, de cabelos de ouro, tinha aqui o moinho de maré, o moinho da Dona Violante. Ora, eu julgo, não tenho a certeza, que ela tinha o moinho, é certo. Julgo que o herdou do pai, e o pai dela era judeu. Era o Fernando Álvares de Andrade, que foi tesoureiro-mor del rei Dom João III e del rei Dom Manuel. Portanto, outra razão para chamarem Rio Judeu. Mas a minha ideia é completamente diferente. A minha ideia é que esse nome já só surge na segunda metade do século XVI, quando os judeus começaram a ser perseguidos. Porque, como sabem, em Portugal, durante a primeira fase da nossa história, séculos XII, XIII, XIV, XV, os judeus foram protegidos. Foram protegidos porque os judeus sabiam ler e escrever, sabiam fazer contas, sabiam calcular. Os judeus eram, de certo modo, a estrutura mental deste país. Eram eles os empresários, eram eles os banqueiros, eram eles os sábios e os matemáticos e os astrónomos. Bom, eram aquela elite mental sem a qual um país não pode viver. No fim do século XV dá-se a tragédia da perseguição aos judeus. E então começaram a dizer que os judeus eram muito maus, tudo o que era maldade era judeu. Até aquelas, por exemplo, o menino puxar o rabo ao gato é judiaria. Ó Joãozinho, não faças judiarias, não puxes o rabo ao gato. Todas as maldades eram judiarias. Tudo o que era mau era judeu. Bom, é por isso que nas ilhas lá temos um porto judeu, porque tem pedras na barra. Um barco, ao entrar, batem com a quilha no fundo e
afundam-se. E este rio aqui era um rio realmente extremamente mau de navegar. É um baixio, isto é um longo baixio, na maré alta até parece um rio, mas engana, isto engana. Um barco que venha aí confiado, bate no fundo e não sai de lá. E daí que os cristãos velhos, para quererem dizer falsos, dizerem um rio que nos engana, um rio judeu. Bom, os judeus enganavam, como sabem, por uma razão. É que tinham que fingir que eram cristãos por fora, mas eles continuavam judeus por dentro. O engano era esse. Bom, mas toda a gente sabe que estas expressões, margem direita, margem esquerda, têm uma conotação política. Ser da margem esquerda, é claro, ou da rive gauche, como se diz em França, é ter uma certa tendência para certos partidos que reclamam transformações muito rápidas na sociedade. Ser da margem direita é, pelo contrário, pertencer a partidos conservadores, que entendem que como está é que está bem, que não se deve mudar. Isso toda a gente o sabe. Agora, pergunto, por que é que se terá ligado essa ideia de margem esquerda a um certo tipo de política e de margem direita ou outro tipo de política? Há uma explicação que é costume dar, que é os deputados às constituintes, depois da Revolução Francesa, juntavam-se lá no hemiciclo, uns mais à direita, outros mais à esquerda. Bom, mas há outra razão muito mais importante. Eu julgo que essa é que é a verdadeira. Pensem nisto. As cidades que nascem junto dos grandes rios nasceram todas na margem direita. Porquê? Porque, naturalmente, os mariantes que chegam ali com os seus barcos precisam de se abrigar das nortadas e precisam de apanhar o sol. Ora bem, isso acontece se eles chegarem o barco bem à direita. Se, pelo contrário, puserem o barco à esquerda, não têm essas defesas. Por isso, os primeiros a chegar instalaram-se na direita. Instalaram-se, construíram a cidade, fizeram-se donos do poder, disseram aqui quem manda somos nós, e é claro, os que chegaram depois encontraram o Estado já constituído. E lá não havia lugar para eles. Por isso, foram para a outra margem. Isso aconteceu em inúmeras cidades portuguesas. Isso é como se sabe, flagrante no Porto, com Vila Nova de Gaia, é flagrante em Coimbra, é flagrante aqui em Lisboa, em que a cidade instala-se com toda a sua força, com todos os seus instrumentos de poder na margem direita, e na esquerda se vão instalar comunidades chegadas mais tarde, de gente com um poder económico mais débil, gente que ainda não tem o poder e por isso luta para vir a tê-lo. Porque no fundo essa é que é a grande diferença entre esquerda e direita. É esquerda quem não tem e quer ter. É direita quem já tem e não quer deixar de ter. Bom, aqui têm como a rive gauche se tornou rapidamente em sinónimo das correntes de pensamento. Em Paris, por exemplo, isso é muito curioso. É lá que estão os estudantes, que estão os jornais, que está a força que faz andar para a frente. Pelo contrário, as velhas instituições que representam os pilares do poder já constituído, que quer continuar a estar, isso fica na cidade direita. Eu vim aqui à margem esquerda do Rio Tejo, onde os factos confirmam exatamente isto que lhes estive a dizer. Reparem, as ideologias de esquerda dominam inteiramente deste lado do rio. Do lado de lá, umas vezes sim, outras vezes não.
Mas a minha ideia é falar-lhes hoje principalmente deste arco ribeirinho, da chamada outra banda, da outra banda que os lisboetas conhecem tão mal. Para a maioria do lisboeta, a outra banda é Cacilhas e Almada. Atravessa-se o rio, está-se do lado de lá. Bom, não é verdade. A outra banda é uma região rica, variada, cheia de sedução. Hoje está dividida em muitos concelhos. A outra banda é formada pelos concelhos da Almada, que é o que se encontra logo em frente de Lisboa, mas além disso, é o Barreiro, é a Moita, é o Montijo, é Alcochete, é claro, e é este em que nos encontramos. Vim filmar isto exatamente diante do moinho de maré. Vêm aqueles arcos, a água que foi represada do lado de lá a um nível superior, corre fortemente, faz andar umas mós, estão a vê-las, e as mós, movidas pela força hidráulica, estão a moer o pão, o trigo. Uma coisa muito curiosa que pouca gente sabe. Um destes moinhos de maré, porque chamam-lhes moinhos de maré, porque na maré alta é que se enche o lado de lá e na maré baixa é que se abre a comporta, passa para cá e passa a moer. Ora, um destes moinhos pertenceu à Violante Ana de Camões. Violante, a mulher a quem Camões dedicou uma grande parte da sua vida. Há na Torre do Tombo vários documentos que falam no moinho que a Violante tinha exatamente aqui. Não sei se era este, se era outro, isso nunca foi determinado, não sabemos ao certo qual deles era. É um moinho que vem do século XVI, era um moinho que dava um grande rendimento, e é isso que explica que num poema satírico do século XVII, as famosas Cortes de Apolo, chamem a amante de Camões uma atafoneira. A tafoneira era a mulher das atafonas. A tafona era uma espécie de moinho. Bom, isso nunca ninguém tinha entendido, mas a tafoneira porquê? Aí está. As Cortes de Apolo dizem que foi do amor da tafoneira que nasceu a poesia. Eu acho que estes concelhos todos aqui dividem esta verdadeira unidade que é a outra banda. A outra banda, a margem esquerda, que é realmente só uma em corpo, só uma em alma. Toda esta margem esquerda está do mesmo lado, está do lado esquerdo. E se houvesse realmente uma região forte, só, com estes concelhos, Almada, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Almada, tudo isto tinha possibilidades que assim não tem. Reparem, está ali realmente a correr o moinho, mas junto de mim, isto é um ludaçal horroroso. Vejam, atira-se uma pedra, tudo isto é lodo que tem um cheiro nauseante. Assim, quando começa a pôr-se a tarde, há nuvens de mosquitos, isto não é salutar, e é feio. Então porquê é que isto não foi dragado? Porquê é que não levaram daqui o lodo? Porquê é que isto não são águas límpidas? Porquê é que o nosso país não faz pelo Tejo aquilo que se deve fazer pelo que se tem de mais sagrado? O Tejo tem que ser limpo, tem que ser preservado. O Tejo é uma das coisas mais importantes que há em Portugal. Simplesmente, quem é que tem competência para tratar do Tejo? É a Câmara da Almada? Não é. Então é a do Montijo? Também não é. Então é a do Alcochete? Também não é. É da Moita, do Barreiro? Não. Ninguém tem competência para tratar do Tejo. O Tejo é uma espécie de res nullius. Res nullius é um palavrão latino que quer dizer coisa de ninguém. E como não é de ninguém, toda a gente despeja
todas as suas imundícies para o Tejo, vem a céu aberto que vem os esgotos urbanos, agora já há menos fábricas, por isso há menos esgotos industriais, mas reparem, está aqui na nossa frente, isto não me deixa mentir, tudo isto é lama, tudo isto é triste, tudo isto é fado. E isto põe com evidência a necessidade urgente de um plano do ambiente nacional. Não bastam os planos regionais, os planos municipais, os PDMs, Plano de Desenvolvimento Municipal, tem que haver um PDA, um Plano do Desenvolvimento do Ambiente. O nosso país é pequeno, é do tamanho de uma casa de família. É preciso um plano que evite monstruosidades como esta. O meu telespectador pode não acreditar, mas eu vou interromper o plano aqui porque não consigo, durante mais tempo, aguentar o cheiro horroroso, fétido, nefítico que vem aqui desta lama. Aqui no Moinho de Corroios há um pequeno centro cultural que tem, entre outras coisas, este mapa. É um mapa excelente para perceber os valores aqui da zona. E reparem, isto é o Rio Tejo, aliás é engraçado, está ali marcada Lisboa, reparem o tamanhinho com que eles marcaram Lisboa. Então, Lisboa é mais pequenino que o Seixal. Bom, está certo? Isto é o espírito local. Agora, aqui, para aqui, isto é Concelho da Almada. Tudo isto é Almada. Mas esta parte em amarelo é o Concelho do Seixal. E reparem nisto. Tem essencialmente duas grandes reentrâncias do Tejo. Tem esta, que é aqui, esta região de Corroios. O moinho onde nós estamos é este. Tudo isto é uma região preciosa. Aqui ao lado, mesmo ao lado de Corroios, fica a Quinta do Rocinol. Fizeram uma pequena escavação e encontraram dezenas de peças destas. Isto são miniaturas de ânforas romanas, porque havia aqui uma olaria para fazer ânforas. E as ânforas eram para exportar vinho para Roma. É claro, hoje eu não lhes vou mostrar isto, porque isto teve que ser tapado, porque naturalmente estas ruínas, quando não são tapadas, cada um leva uma pedrinha e depois não fica lá nada, mas aqui estão a fazer exatamente o que me parece certo. Taparam as ruínas, mas fabricam estas miniaturas que estão aqui no museu e por preços absolutamente acessíveis a qualquer pessoa amante de documentos antigos. São miniaturas das ânforas em que se exportavam há perto de 2000 anos os vinhos aqui da região. Agora reparem, Corroios, reparem, terras muito bonitas que há aqui. A Amora, ali é a Rentela, o Seixal, a Quinta da Trindade, Paio Pires, a Torre da Marinha. Torre da Marinha, porque a Marinha chegava aqui, Marinha quer dizer terreno marítimo, chegava aqui. Aqui já é Concelho do Barreiro, e como é Concelho do Barreiro, ali não puseram nada, claro. Deviam ter posto aqui é Coina, que é também uma terra muito importante, deviam ter posto aqui o Val do Zebro. O Val do Zebro era onde se cozia o biscoito que os homens das navegações comiam durante as suas longas travessias. Deviam ter posto aqui a telha
era aqui que havia estaleiros, foi aqui que veio o rei Dom Manuel, o rei das descobertas, ver como estavam os navios que ele tinha mandado fazer para as navegações. Bom, e tudo isto. Para aqui, é o Mar da Palha. O lisboeta, por junto, sabe do Mar da Palha. Tudo isto é ignorado. E tudo isto é uma das regiões mais preciosas sob o ponto de vista ecológico do nosso país. Aliás, é uma região que tem uma classificação ecológica, está inteiramente classificado, está protegido, simplesmente não está completamente tratado, como viam. Há um bocadinho atirei uma pedra ao lodo e viram que aquilo hoje está-se a transformar realmente num pantanal, em vez de ser uma reserva ecológica atraente e sugestiva. O Seixal hoje é uma cidade, mas há 150 anos era uma aldeia muito pobre. Não era aldeia, ela já tinha o título de vila, dado pelo rei Dom Manuel. Mas era uma terra que vegetava com os seus pescadores, os seus calafates, os seus catraeiros. E essa gente, em alguma coisa, tinha de ocupar o tempo livre das fainas do trabalho. E então, repito, há exatamente 150 anos, juntaram-se e fundaram uma sociedade cultural. Estou aqui, já perceberam que estou numa sala de aula da Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, vulgo os franceses. Fez 150 anos de serviços à comunidade. Nesta sala hoje há perto de 50 alunos, mas já houve mais, já houve cerca de 200 alunos. Toda a gente aqui no Seixal aprendeu música. Mais do que isso, fizeram uma bela biblioteca. Estou ali a ver a biblioteca, está lá uma lápide. A lápide diz que é a Biblioteca Manuel de Oliveira Rebelo. O Manuel Rebelo ainda é vivo, já não é novo. Naquele retrato é um rapazinho, hoje está longe disso. Mas se ele soubesse que eu ia contar esta história, ele zangava-se comigo. Ele nem quis vir ao descerramento da lápide. Ele disse que os vivos são para trabalhar, os mortos é que servem para ser lembrados. Eu acho que isto é admirável. Mas mesmo assim eu vou contar uma história. Manuel de Oliveira Rebelo, há muito tempo, 1959, escreveu uma pequena monografia da sua terra, monografia do Seixal, aliás está bem feita, e 59 não era fácil publicar, um rapaz novo, completamente desconhecido. O Manuel Rebelo tinha uns tostões de lado e teve que fazer esta opção: ou compro um automóvel ou publico um livro. Ficou sem automóvel e publicou o livro. Bom, isto é que é o heroísmo cívico. Mas sobre esta sociedade queria-lhes dizer outra coisa, que é extremamente curiosa. A sociedade chama-se, já lhes disse, Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, vulgo os franceses. E porquê vulgo os franceses? É porque em 1870 se deu uma guerra na Europa, uma guerra que emocionou muito a Europa, a Guerra Franco-Prussiana. Os prussianos, o rei da Prússia, apoiado pelos outros Estados alemães, atacou a França, derrotou completamente o exército francês e os franceses, desesperados,
desesperados, dentro da França, proclamaram a Comuna. A Comuna governou Paris durante 2 meses. Aquilo acabou tudo no mar de sangue, porque os burgueses, que até aí tinham feito o papel de também estar na margem esquerda, direitos do povo, progresso do povo, a liberdade do povo, aí, quando viram que iam perder o poder, voltaram-se contra a Comuna e foi uma repressão brutal. Nos quartéis de Paris foram fuzilados em massa mais de 20 mil operários, os comunares. Bom, então aqui, isto emocionou toda a Europa e aqui nesta vila do Seixal também toda a gente tomou posição pela França contra a França e houve uma facção aqui nesta sociedade que se foi embora, porque estes, apesar de tudo, mantinham-se pelos franceses e eles, porque eram contra aqueles franceses, quer dizer, contra os burgueses que estrangularam a Comuna de Paris, passaram a chamar-se os prussianos. E é isso que explica que hoje aqui no Seixal haja 2 sociedades. Esta é a Sociedade Filarmónica Democrática, vulgo os franceses, e há uma União Operária, vulgo os prussianos. É um bocado espantoso como é possível que uma sociedade operária aceite este nome, os prussianos, porque, como sabem, os prussianos são aquela parte mais militarista, mais brutal da Alemanha, são os prussianos, fizeram as guerras, prussianos, associa-se imediatamente à ideia de nazismo. Bom, mas aqueles rapazes que fizeram aquela sociedade estão muito longe disso. E quando se chamam prussianos, querem só dizer contra os burgueses que estrangularam a Comuna. É curioso como o nosso povo é conservador.